Obrigado. Deus abençoe. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém? Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Me sinto tão honrada de estar nesse lugar que é o palco, é o cenário, de praticamente boa parte da minha história de vida. Então, assim, vim aqui é muito precioso, muito maravilhoso, porque é trazer à memória, não é, tantas coisas que o Senhor fez, e eu acho que por isso que Ele colocou a palavra que Ele colocou no meu coração. Eu não vim sozinha, eu vim com a Bruna, uma ovelha. Fica de pé, Bruna, aí. Muito obrigada por estar me acompanhando. Quando dá, a gente traz um kit aleluia, porque se os irmãos não dão glória a Deus, o kit aleluia dá, né? Mas hoje é o mesmo horário de culto, então eu trouxe só a Bruna comigo para não vir sozinha. E é muito bom rever pessoas tão queridas. Tem pessoas aqui que olham para mim e dizem assim: meu Deus, eu peguei ela no colo, eu vi pequenininha, eu vi nascer. E eu já olho para alguns e falo: meu Deus, eu peguei eles no colo e agora eles estão aqui no louvor, agora eles estão aqui servindo ao Senhor. E isso é muito maravilhoso, porque a igreja vai fazer 60 anos. Eu acho que não vou mexer com isso não, vou ter que revelar a minha idade. Não. Mas a igreja vai fazer agora em outubro, né? 60 anos. E quando a igreja Betel estava nascendo, eu estava sendo gerada no ventre da minha mãe. Então, Deus foi construindo a minha história ao mesmo tempo em que a história da Betel São Torquato, né, que o ministério do pastor Etevaldo, tantas pessoas que foram levantadas aqui, né, foi paralelamente. E Deus colocou uma palavra no meu coração sobre o tema os feitos do Senhor. Você pode repetir comigo? Os feitos do Senhor. O Salmo 126, verso 3, diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Se tem uma coisa que eu e você não podemos esquecer jamais, são os feitos do Senhor. Grandes, poderosos são os feitos do Senhor. Não existe absolutamente que Deus faça que não seja um grande feito, porque Ele é um grande Deus. E tudo que vem dele expressa grandeza, queridos. Tudo que vem dele expressa excelência. E nós jamais podemos nos esquecer dos feitos do Senhor. Mas, infelizmente, os seres humanos, eles têm a tendência a esquecer das obras do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é viva, poderosa, eficaz. Ela existe para nos trazer a lembrança, tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor fará. Essa palavra não deixa que eu e você esqueçamos os feitos do Senhor na nossa vida, na terra, na nação, na sua casa, na sua família. E eu quero nessa noite, eu não sei se eu vou conseguir falar de todos os feitos que eu coloquei aqui, mas eu quero falar de alguns feitos aqui, queridos, que o Senhor fez
e que eu e você jamais podemos nos esquecer, principalmente no momento em que parece que o céu silencia, em que nós somos tomados por dificuldades, adversidades. Esse é o momento para você tirar os olhos da circunstância e voltar os seus olhos para os feitos do Senhor, porque aquele que fez, continua fazendo e continuará fazendo, em nome de Jesus. O Salmo 44, verso 1, 5 e 6 diz assim: com nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio no meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários. E eu vi cada ano da história dessa igreja, da história da minha existência, enquanto eu não podia ver, porque eu era um bebê, porque eu era uma criança, depois eu ouvi falar dos feitos do Senhor, e quando eu já podia ver e entender, os meus olhos viram o que o Senhor fez neste lugar, o que o Senhor fez nesse cenário. Ela está sendo reformada, ela está sendo melhorada, porque a obra humana, ela perece, mas a obra espiritual que foi feita aqui, não se perdeu, e jamais vai se perder. Há um ambiente de glória nesse lugar, há uma atmosfera nesse lugar, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir a Israel. Sei que a pastora já teve, né? Algumas pessoas aqui talvez já tenham tido a oportunidade. E quando a gente vai lá naqueles locais, onde foram cenários da glória de Deus, dos feitos do Senhor, o sepulcro onde o Senhor foi morto e enterrado, sepultado e ressurreto, o tanque de Betesda, o Monte Sinai, sabe, queridos, cada lugar daquele que você vai, aonde foi palco, foi cenário dos feitos do Senhor, você começa a sentir, a perceber a atmosfera, porque tem uma história, porque tem um legado, porque tem uma presença espiritual. E isso é verdade ao contrário também. Eu tenho uma amiga que essa semana a gente se encontrou e ela comprou recentemente um apartamento e ela está reformando o apartamento e aí ela recebeu um telefonema da proprietária, mas a proprietária já não morava mais lá, outra família que morava lá, e ela disse assim: olha, talvez você não foi lá ainda, você vai perceber, há uma atmosfera negativa nesse lugar. E aí ela fez o relato das pessoas, dos moradores, né, anteriores, o que eles faziam lá, o que acontecia lá. E ela falou assim: impressionante, pastora, porque quando eu senti, eu não sabia, eu cheguei lá, eu não sabia explicar, mas eu sabia que tinha alguma coisa, sabe, que oprimia, que trazia um peso. E agora eu tenho clareza, né, estou reformando lá, mas não vou entrar naquela casa sem orar, sem ungir, sem consagrar ao Senhor. Queridos, isso é uma realidade no mundo espiritual. Esse lugar é cenário, é palco, é ambiente, tem atmosfera de glória, porque grandes feitos do Senhor foi realizado nesse lugar, e continuam sendo realizados, e continuarão sendo realizados. Aqui eu vi pessoas sendo curadas milagrosamente, amém? Aqui eu vi pessoas sendo libertas. Um dia eu estava aqui no culto, e uma senhora endemoniada veio lá de trás
E o demônio ficou tão furioso com a palavra que estava sendo pregada aqui na noite, porque estava descortinando a obra dele. Ela saiu correndo de lá e os obreiros não perceberam, né? Talvez não estavam tão atentos. Ela veio correndo e ela empurrou a mesa, jogou no chão a mesa, com o jarro no chão quebrado, mas foi o último movimento do diabo, porque ele se levantou para cair, porque naquela noite ele foi expulso, aquela mulher foi liberta, a vida dela foi transformada, porque os feitos do Senhor continuam sendo realizados nesse lugar, como foram realizados no passado. Quem está entendendo essa verdade diz amém, queridos. Lembrar dos feitos do Senhor fortalece a nossa fé, não nos deixa nos perdermos na nossa posição. Não importa o quanto tempo passe, nós não podemos nos esquecer dos feitos do Senhor. Cada vez que eu e você abrimos essa palavra e olhamos ao longo da história os feitos do Senhor, o nosso coração se enche de fé. Cada vez que o nosso coração se enche de fé pelos feitos do Senhor, isso vai gerando gratidão. Quanta gratidão eu tenho por esse lugar, por esse ministério, por essa história que nos alcançou, que forjou o nosso ministério. Meu Deus, eu me converti aqui com 14 anos de idade. Eu era apenas uma adolescente que dizia assim: Deus me livre casar com o pastor. E Deus me livre ministério. Fala isso não, irmão. Não fala isso não, porque Deus tem senso de humor, viu? Você falou, né, Camila? Não fala não, porque Deus tem senso de humor, queridos. É você mesmo que eu vou pegar. Tem uns filhos de crente aí se escondendo, mas Deus vai te achar. Porque Ele tem uma obra, um plano e um propósito na sua vida. Queridos, desde o início, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Quando você olha para o princípio de todas as coisas, você vê a criação do Senhor, você vê os feitos do Senhor, como é que do caos, como é que do nada, Ele cria todas as coisas. Quando você olha para a obra da criação do Senhor, você fica admirado. Gente, como tem lugar bonito nesse mundo, como a natureza é linda. E quando você olha para a natureza, eu já fui em alguns países, quero ir em outros mais, tanta coisa bonita, e eu fico pensando, são os feitos do Senhor, a obra da criação do Senhor. Eu jamais posso esquecer desse Deus que do caos criou todas as coisas, que criou tantas coisas lindas que os nossos olhos podem ver, e a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, sequer passou pelo pensamento humano, são os feitos do Senhor que ainda não aconteceram e ainda vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Se a gente olha para a natureza, para a obra da criação do Senhor, e a gente fica maravilhado, eu fico pensando como será o céu, como será a grandiosidade do céu. Toda a criação de Deus manifesta. Quando você vai lá no Salmo 19, fala: os céus proclamam, manifesta a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Sem palavras, toda a criação mostra para nós a grandeza, o poder, a excelência daquele que criou todas as coisas. Ele chamou a existência daquilo que não existia. A Bíblia diz que Ele chama a existência todas as coisas, e tudo aquilo que Ele fez e Ele continua fazendo, Ele continua chamando a existência as coisas que não existem. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu estava lendo os feitos do Senhor, eu estava dando mais atenção para os grandes feitos do Senhor. O único feito do Senhor que não tem ação humana nenhuma foi a criação.
A criação, a Trindade, fez parte de toda a criação. Mas a partir da criação do homem, a partir do momento de que Deus faz o homem, queridos, tudo que Deus faz, todos os feitos poderosos do Senhor, tem a coparticipação do homem. Ele faz questão de colocar o homem nos feitos dele. Ele tem grandes obras para realizar, e ele faz questão que você faça parte dessa obra. Ele pode levantar em um só dia todo o recurso da reforma desse templo, mas ele faz questão da sua participação. E você que não é bobo nem nada, não abra mão. Sinta-se privilegiado de fazer parte, de ser coparticipante do milagre do Senhor, dos feitos do Senhor, da obra do Senhor. Eu não me lembro, mas esse aqui é o quê? O quarto templo já daqui? O terceiro? O terceiro. Quando eu já me dei por gente, já não era mais o barracão lá no Zequinha, né? Já não era o primeiro templo aqui embaixo. Barraca era só uma cantina que eu não saía de lá, porque tinha uma coxinha. Meu Deus do céu. Que coxinha maravilhosa. Era a mãe da Nilzinha. Nilzinha está aqui? A mãe da Nilzinha que fazia aquela coxinha, e ela botava para a gente segurar a coxinha, o osso da galinha. Ah, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. E aí a gente não via a hora que terminasse o culto, ou então você chegava mais cedo para você ir lá comer aquela coxinha maravilhosa, E a obra do Senhor ia avançando, queridos. Assim como Deus criou o universo, criou todas as coisas, criou eu e você, fez nascer essa igreja, esse ministério, que afetou tantas vidas e continua afetando. Quando nós estamos lá no desafio, enfrentando as adversidades, eu tiro os meus olhos dos problemas e eu digo: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. O Senhor já fez uma vez, o Senhor fará de novo. Eu vejo a aliança do Senhor, porque Ele é um Deus geracional. Isso é muito claro na Bíblia. Os feitos do Senhor não são apenas para uma geração, é de geração em geração. A Bíblia diz que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, quando eu olho para aquilo que eu vivi, para aquilo que eu vivo, eu vejo a fidelidade de Deus na vida dos meus pais, sobre a vida dos seus filhos. E quando eu olho para os meus filhos, eu lembro dos feitos do Senhor e eu digo: Senhor, um dia eu não estarei mais aqui para interceder para os meus filhos, para trazer um conselho para eles, mas eu sei que os feitos do Senhor, que foram na vida do meu pai, que foi na minha vida, vai permanecer na vida dos meus filhos, porque a obra do Senhor é geracional. E eu tiro os olhos da confiança em mim mesmo, e eu coloco os meus olhos confiados no Deus de geração, que vai continuar fazendo de geração em geração, de geração em geração. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Hebreus 1:3 diz que Ele continua sustentando o universo pelo poder da sua palavra. Ei, querido, tudo que Ele fez foi pelo poder da palavra, foi chamando a existência, e Ele não somente fez pelo poder da palavra. Hebreus diz que Ele continua sustentando pelo poder da tua palavra. A obra que Ele fez na sua vida foi pelo poder da palavra dEle, e a obra que Ele continua fazendo para sustentar a sua vida é pelo poder da palavra dEle. Só que você não pode se esquecer que agora você é coparticipante
Quando você abre a sua boca, as palavras que você declara têm poder de vida e de morte na sua vida. Todos os dias você precisa pensar as palavras que você está lançando. Se são palavras de vida e são palavras de morte. Pode estar a sequidão que for. Eu vou me lembrar dos feitos do Senhor. E eu vou abrir mão daquilo que eu estou com vontade de dizer. E eu vou declarar. Se foi assim no passado, vai acontecer novamente. Se Deus abriu uma porta lá atrás, Ele vai abrir novamente. Se Deus salvou lá atrás, Ele vai salvar novamente. Se Deus trouxe o avivamento lá atrás, Ele vai avivar no meio dos anos novamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E são tantos os feitos do Senhor na sua palavra. Eu sou apaixonada por essa palavra, porque ela transformou a minha vida e ela continua transformando. Uma menina que vinha para a igreja obrigada, que dizia que quando fizesse 18 anos, coisa terrível, ia cair no mundo para viver o mundo, porque a fé era deles. A igreja era deles, a escolha era deles, a decisão era deles. Havia uma venda nos meus olhos, havia uma ignorância em mim, mas eu sou tão grata aos feitos do Senhor, porque aos 14 anos de idade, o meu Deus deixou de ser apenas o Deus dos meus pais e se tornou o meu Deus. Os meus olhos foram abertos e eu que lia essa Bíblia para me dar sono, agora ela me tira o sono, porque ela me revela as grandiosidades de Deus, ela me revela a bondade de Deus, ela me revela o caráter de Deus, ela me revela a santidade de Deus, ela me revela a grandeza de Deus, e eu sou apaixonada por esse Deus. Aleluia, Jesus. E eu falei, vou separar só algumas histórias que sempre mexeram comigo. Querido, o feito do Senhor ao criar todo o universo e sustentar esse universo é tão notório. Ele não criou e abandonou a própria sorte, não. Ele continua sendo Deus. Ele está sentado no trono. Ele é soberano. Ele reina. Ele governa. Levantam-se reis, caem reis, mas Ele permanece para sempre. E a nossa confiança está nele. Mas a Bíblia diz que chegou um tempo que os homens, obra da sua criação, criados à sua imagem e semelhança, se perverteram tanto, se corromperam tanto, fizeram tanto que desaprova o Senhor, que Deus decidiu destruir aquilo que Ele havia criado. E Ele disse, eu vou preservar um homem, eu vou preservar uma família, e dessa família eu vou fazer tudo novamente. Eu vou operar os meus feitos através dessa família. E a Bíblia diz que Deus olha para um homem chamado Noé. Ele olha para o coração daquele homem e Ele decide preservar esse homem juntamente com a sua família. E Ele fala para esse homem construir uma arca e entrar com a sua família nessa arca, e juntamente com ele uma espécie de cada animal, um casal, um macho e uma fêmea. Que loucura, isso nunca havia acontecido, jamais havia passado pela cabeça de qualquer pessoa construir uma arca, porque ele ia destruir com chuva. Nunca havia chovido. Nunca aconteceu isso aqui, nunca recebemos essa oferta, mas vocês podem receber em nome de Jesus, porque o nunca é até o Senhor começar a realizar os feitos dele, porque quando ele começa a realizar os feitos dele, o nunca, ele já não existe mais. Eu também tive o privilégio de ir no estado
dos Estados Unidos chamado Kentucky. E ali um homem muito rico, ele fez uma réplica exata da Arca de Noé. Ele pegou a Bíblia e foi ali, sabe, todas as medidas, tudo. E é uma coisa maravilhosa, se você não poder ter visto a arca mesmo, mas você vê uma réplica que simboliza, e você vai vendo a mente de Deus, a grandiosidade de Deus, os feitos do Senhor, o que Ele não é capaz de fazer para cumprir o propósito dEle. Mas lembre-se, não se esqueça, toda vez que Ele realiza os seus grandes feitos, a partir do momento que Ele criou todas as coisas e criou o homem, Ele convoca o homem para ser coparticipante na construção da arca, da preservação de uma família. Ele chamou Noé e a sua família. Tem algo que Ele quer realizar nesse tempo, e Ele está chamando você para você ser coparticipante dessa obra e dos feitos do Senhor. Ali a família foi preservada, e através daquela família, Ele levantou uma nova geração. Que coisa maravilhosa, queridos. Ele sempre vai realizar uma obra para preservar a sua família. Ele sempre vai realizar um feito para preservar a sua vida. Não importa a situação da sua casa, não importa a situação da sua vida, você só precisa continuar crendo que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Aquele que fez no passado, continua fazendo, assim como Ele construiu e levou Noé a construir uma arca para preservar e proteger a sua família. Ele também constrói uma arca de salvação para proteger e preservar a sua casa. Eu tenho visto grandes milagres do Senhor, salvações, curas, libertações. Mas tem uma coisa, que desde que eu saí daqui, desde que eu me casei, desde que eu me tornei mãe, eu disse: Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu propósito, eis-me aqui para cumprir o teu chamado. Mas o meu primeiro chamado, Senhor, é a minha família. O meu primeiro chamado são os meus filhos. Eu não gerei filhos para o mundo, eu gerei filhos para a glória do Senhor. E a obra que o Senhor fará através de mim, primeiro o Senhor fará na minha casa, na vida dos meus filhos. E eu não cessei de orar, eu não cessei de pregar, a tempo e a fora de tempo, quando eles levantavam, quando eles estavam dormindo, quando eles estavam acordados, eu continuei pregando, eu continuei falando. E hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ah, queridos, tem um pastor que fala: eu não quero ser como Noé, que salvou a casa, mas perdeu toda a humanidade. Mas eu também não quero ser aquele que ganha toda a humanidade e perde a sua casa. Os feitos do Senhor é tanto para aqueles que você vai alcançar, quanto para aqueles que estão dentro da sua casa. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Deus levanta um povo. Deus começa a realizar uma grande obra na vida daquele povo. Vocês conhecem a história, quando você passa pelo Gênesis, pelo Êxodo, aquele povo cresce, se torna um povo forte, um povo próspero. E aí se levanta um governador, um faraó no Egito, que fica amedrontado com a grandiosidade daquele povo, queridos, e faz com que aquele povo se torne escravo, com serviços pesados. Mas como? Cadê o Deus? Cadê o Deus que fez no passado? Será que Ele não está olhando para nós? Será que Ele não está contemplando a nossa condição? A Bíblia diz que chega um momento de Deus realizar o grande feito, que era a saída do seu povo do Egito para a conquista de uma terra prometida.
E vocês conhecem a história, vem as pragas, vem todo o processo para que o povo saia. E o povo se depara com o mar e atrás os soldados de Faraó. E é tão interessante, queridos, que aquela situação que parece que não tem saída, sabe, que como diz o dito popular, e se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. É nessa hora que Deus manifesta a glória dele, é nessa hora que Deus manifesta os grandes feitos dele. E a Bíblia diz, para trás não dá para ir, para frente tem mar, mas eu creio que aquele que fez, continuará fazendo. E o povo pisou no mar, e o mar se abriu. Deus continua realizando os seus grandes feitos. Eu não sei qual é o caminho que está fechado, as portas fechadas. Todos nós, em determinados momentos da nossa vida, nos deparamos com portas fechadas. Quando nós tínhamos 4 anos, que estávamos lá na Betel Praia da Costa, a dona do imóvel pediu o imóvel. E Vila Velha é difícil de achar, né? E tudo muito caro. E ela deu prazo. Ela falou, se vocês quiserem, há mais de 20 anos atrás, ela pediu mais de $1 milhão. Ela estava nos Estados Unidos. Ela falou que a mulher está doida, né? Na época valia, não lembro quanto valia o dólar, mas não era 5, 6 igual está hoje, não. E nós não tínhamos condições. Falei, então nós temos que procurar outro lugar. E eu rodava, falava, Senhor, aonde? Senhor, aonde? Senhor, aonde? O Senhor fez aqui e tal. E aí, eu me lembro que eu falei, meu Deus, vou chamar uma guerreira de fogo para guerrear junto comigo, para orar junto comigo. Aí eu lembrei da minha irmã Elilde. E liguei para ela, falei, irmã, me ajuda aí em oração. Nós temos que sair daqui, não temos um lugar. E eu não sei mais para onde ir. É a igreja do Senhor, não pode ficar sem lugar. Ele falou, irmã, fica tranquila. Porque, gente, que coisa boa é falar para os outros, fica tranquila, quando não é com a gente, né? É sempre assim, né? Uma hora Deus vai usar você, outra hora Deus vai usar alguém na sua vida quando você está no olho do furacão, quando você está com problema. Eu falei, irmã, mas eu não estou achando, a gente não está achando nada. Para não dizer que não achei nada, aqui na frente tem um imóvelzinho, que tem uma portazinha de bar assim. Olha, irmã, não tem jeito. Não, antes de eu falar que era porta de bar, ela falou assim, esse lugar que você já viu é melhor ou é pior do que o que vocês estão? Eu falei, irmã, é muito pior, uma portinha de bar assim. Ela falou assim, então não é esse que Deus tem para você. Irmã, você é filha de Deus, para trás só anda caranguejo, você não é caranguejo, você é filho de Deus. Irmã, pensa num negócio que me aprumou. Eu tinha esquecido que eu era filha de Deus. Eu tinha esquecido que Ele estava comigo, que Ele é um Deus geracional, que Ele termina tudo aquilo que Ele começa. Aí eu me aprumei. Eu falei, agora eu vou começar a andar nas ruas de Vila Velha, só vou perguntar assim, onde é que está o lugar, Senhor? Onde é que está o lugar, Senhor? E eu só vou olhar para lugar bom. Aí eu passava sempre pela Jerônimo Monteiro, eu passei pela 7 de setembro, e eu vi o lugar que a gente está lá hoje há mais de 20 anos. E eu falei, amor, eu vi um lugar, tem um telefone lá. Ele falou assim, você não sabe de nada. Há 10 anos atrás, um pastor amigo meu foi lá, era um valor absurdo. Não, amor, mas tem 10 anos que está fechado, Deus guardou para nós, vamos lá e tal. Aí ele falou, você acha? Deus falou com você? Vai você. Eu falei, tá bom, eu vou, mas você vai comigo pelo menos. E nós chegamos lá no escritório da proprietária. E a gente falou assim, a gente viu a placa aí do imóvel e a gente está interessada. Ela olhou para mim e falou assim, qual é o ramo de vocês? Eu falei, meu ramo? Meu ramo é igreja. Aí ela falou assim, meu Deus, há uns meses atrás uma boate gay tentou alugar aqui, mas eu não queria o meu imóvel para isso. Eu estava pedindo para Deus poder ser alugado para ser uma igreja. Falei, ô glória. Aí ela falou assim, mas o valor é tanto. Eu falei, não dona, só não está entendendo. Nós não temos condições de pagar esse valor.
Não, mas vamos conversar aqui. Era tipo assim, gente, de 15 mil caiu para 5 mil. Quem já foi lá sabe, né? Que a localização, o espaço, vale muito mais. E aí nós tínhamos que dar os dados, né? E aí veio um advogado dela, né? E começou a perguntar onde a gente morava. Eu moro em São Torquato. Vocês têm bens no nome de vocês? Não temos bem nenhum. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Aí nós fomos embora, o advogado chamou ele e falou assim, o imóvel é de vocês, vocês alugam se vocês quiserem, mas se vocês alugar para um casal que mora em São Torquato, vocês são doidos. Olha o que ele falou, hein, gente? É verdade. Depois eles nos contaram. Tem mais de 20 anos que nós estamos lá. E para a glória de Deus, o Senhor tem nos honrado naquele lugar, porque aquele que fez continua fazendo. E eu tenho declarado que nós vamos comprar aquele lugar em nome de Jesus. Você pode concordar comigo? Aleluia! Aquele que fez continuará fazendo. Ele abriu o mar vermelho, ele derrubou as muralhas de Jericó. Ele enviou maná no deserto. O Deus que fez tudo isso continua fazendo. É esse Deus que você serve. É esse Deus que cuida de você. É esse Deus que tem uma aliança com a sua casa. É esse Deus que operou e continuará operando no Ministério Betel São Torquato. Porque Ele não muda, porque Ele não dorme, porque Ele não tem obra inacabada. Aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Há um milagre específico que todas as vezes que eu lia essa passagem, eu orava, eu chorava e falava obrigada, porque Tu és esse Deus, é esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu sigo. Está lá em 2 Crônicas, querido. Queria que você abrisse, porque é tão maravilhoso, é tão poderoso esse texto. Segunda Crônicas 33, a batalha entre Ezequias e Senaqueribe. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. E diante desse cenário, aquele homem de Deus se levanta. Eu acredito que havia medo no coração dele, havia temor no coração dele, diante daquela situação, diante daquele inimigo. Mas eu quero dizer que o homem e a mulher de Deus, ele se levanta para proclamar a palavra do Senhor, mesmo com medo, mesmo desesperado, porque Deus tem compromisso e Ele vela pela sua palavra. E Ele diz, não tenham medo. É tão legal quando a gente tem que falar para o povo não ter medo, quando a gente está morrendo de medo. Não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Deus opera os seus feitos, mas agora o homem é coparticipante. Olha a importância de uma voz profética se levantar no altar, uma voz profética se levantar dentro da sua casa, uma voz profética se levantar na nação, se levantar no bairro e você declarar, assim diz o Senhor. Porque há um poder criador que chama a existência. E quando você abre a sua boca, você está chamando a existência as coisas que não existem. E quando Senaqueribe viu isso, no verso
10, ele diz assim: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém. Ele começou a trazer engano, levar o povo a ter medo, a ameaça. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor e seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor ouviu um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. De que homem que se levanta numa nação que você está com medo, meu irmão? Se o Senhor é Deus, se aquele que você serve é aquele que realizou grandes feitos e continua fazendo. A nossa cruz, ela precisa estar vazia do Cristo crucificado. Mas a nossa cruz, ela não pode estar vazia do poder do Cristo ressurreto. Não, eu acho que você não entendeu. A nossa cruz, ela precisa estar vazia do Cristo crucificado, porque Ele não está mais crucificado, Ele ressuscitou, mas ela não pode estar vazia do poder do Cristo ressurreto. E eu tenho visto igrejas, altares esvaziarem o poder da cruz de Cristo. Quando eu e você entendemos o poder da cruz, o poder da ressurreição, você continua levantando e declarando: aquele que fez continua fazendo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Aí Isaías 37, do 28 ao 29, vem a resposta do Senhor para Senaqueribe: eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Tem gente atrevida se levantando, mas esses atrevimentos estão chegando aos ouvidos do Senhor. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio na sua boca, e te farei voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. Oh, queridos, esse é o nosso Deus, esse é os feitos do Senhor. É esse Deus que você serve, é esse Deus que eu sirvo. Ele começou, Ele conduz a história. Ele permite um grande feito que divide a história antes de Cristo e depois de Cristo. Ele amou tanto a humanidade que Ele enviou o seu Filho Jesus para nascer no ventre de uma virgem, para se identificar com o seu pecado e o meu pecado, para assumir uma cruz, uma morte que era sua e era minha, para realizar o grande feito. Porque a Bíblia diz, porque o sangue dele, quando foi derramado, o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, trouxe perdão para os nossos pecados. Esse é o maior feito do Senhor. Já não carregamos mais o fardo do pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Oh, todos os dias eu posso entrar na sua presença, no Santo dos Santos, porque Ele não vê as minhas imperfeições, Ele não vê o meu pecado, Ele vê uma cobertura do sangue do seu Filho Jesus. E pela cobertura do seu sangue, eu sou justificada, eu sou perdoada, eu sou eleita, eu sou favorecida, eu sou amada, eu sou regenerada.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é que um Deus poderoso, que realizou todos esses grandes feitos, em que lugar, que nível, que tamanho você tem dado para esse Deus na sua vida, diante dos seus problemas, diante das suas lutas? Como você tem sido coparticipante dos feitos do Senhor? Ou você tem sido coparticipante para desconstruir aquilo que Ele tem feito, que Ele quer fazer, ou que Ele vai fazer? Ele fez, Ele continua fazendo, e há grandes feitos a serem realizados no futuro, porque a Bíblia diz que Ele vai voltar. Ele vai levar a sua noiva novamente. E nós vamos viver eternamente com Ele. Os feitos do Senhor não terminaram ainda. Eu li a história de um missionário chamado David Livingstone. Ele era um missionário numa tribo da África. E missionário não tem muita coisa, né, gente? Principalmente na África. Eu tive o privilégio de sentar na mesa com um pastor que foi recentemente na África. E ele mostrou as fotos, ele mostrou as coisas, ele mostrou o que ele teve que comer. Eu falei, Jesus, será que eu consigo, Jesus? Então David Livingstone, ele era missionário numa tribo da África. E ele tinha apenas 3 coisas. A história, a biografia dele conta: um livro, um relógio e uma cabra. Ele tomava leite da cabra, porque ele tinha problemas no seu estômago. E essa cabra, ela era uma bênção na vida dele. Mas um dia, o líder da tribo, que ele era missionário na África, disse para ele: você tem que me dar algo, e eu também vou te dar algo, pois este é o costume da nossa tribo, para você se tornar parte dela. E aí David, ele ora ao Senhor, e ele fala assim: Deus, não deixa ele pedir minha cabra não, porque eu preciso dela, eu tenho esse problema, eu preciso da minha cabra, senão eu não vou sobreviver. Que ele peça o livro, que ele peça o relógio. Deus, não deixa eu casar. Mais ou menos assim. E aí, queridos, o líder pediu exatamente a cabra. E em troca da cabra, ele deu um bastão, um cajado para David Livingstone. E ele pegou aquele bastão e viu o líder da tribo ir embora com a sua cabra, e ele ficou consternado. Ele disse: Senhor, como o Senhor pôde? Eu te pedi, eu te implorei, eu te supliquei. O Senhor sabe que eu precisava da minha cabra. Agora o que eu vou fazer com esse bastão? Para que esse bastão ele vai me servir? E ele estava ali consternado. É que o Deus que já fez grandes coisas na minha vida, por isso eu disse sim, por isso eu rendi a minha vida, por isso eu estou aqui. E na hora que eu peço simplesmente para Ele preservar a minha cabra, Ele não preserva. E no outro dia, David saiu com aquele bastão na mão, sem saber exatamente o que ia fazer, porque ele não tinha mais a sua cabra para se alimentar do leite. E aí uma pessoa da tribo vê David com aquele pau na mão, com aquele bastão na mão, ele pergunta: ei, missionário, você sabe que bastão é esse? Qual o significado desse bastão na sua mão? Ele disse: não, eu não sei. O líder da tribo me pediu algo e me deu isso aqui. E ele disse assim: é o bastão do líder da tribo. E enquanto você estiver com ele, tudo que você pedir será
concedido. Tudo que você pedir será concedido enquanto você tiver com esse bastão. Eu queria que você se colocasse em pé nessa hora. O que Deus colocou na sua mão que é tão poderoso, mas que você não entende, por isso você não tem usado? Você está consternado pelas coisas que Ele já tirou de você, mas você não consegue desfrutar daquilo que Ele já colocou em você, daquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Quando você olha para a palavra do Senhor, do Gênesis ao Apocalipse, você vê os grandes feitos do Senhor revelado na sua palavra. Você vê o seu poder, você vê o seu amor, você vê a sua fidelidade, você vê a sua graça, você vê a sua misericórdia. Se hoje nós estamos aqui de pé, queridos, é por causa dos grandes feitos do Senhor na nossa vida. Ele fez e Ele continuará fazendo. Se Ele fez no passado, Ele fará no presente e continuará fazendo no futuro. Você foi chamado para dar continuidade a esta obra, a ser coparticipante, porque os feitos que Ele realiza, Ele sempre chama o homem para ser coparticipante. Ele chama um povo, Ele chama uma nação, Ele chama uma família, Ele chama uma igreja, e Ele tem chamado essa igreja para ser protagonista. Ele continuará fazendo, Ele continuará fazendo. Ele continuará fazendo, porque Ele continua sendo Deus. Quando os discípulos decidiram ser coparticipantes dos feitos do Senhor, depois que Jesus foi assunto aos céus, lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, Jesus disse para eles: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas dos meus feitos. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele está te chamando, igreja Betel, para ser coparticipante dos grandes feitos do Senhor. Ele pode contar com você, amém? Ele pode contar com as suas finanças, amém? Ele pode contar com o seu corpo sendo o templo do Espírito Santo. Ele pode contar com a sua casa. Ele pode contar com você, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu não tenho condições, mas se o teu Espírito Santo for derramado sobre mim, eu serei testemunha dos grandes feitos do Senhor. Oh, uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Pastor Etevaldo foi, mas deixou legado. Pastor Evaldo está aqui, mas um dia ele vai, mas ele está deixando legado. Pastor Paulo está aqui um dia, mas um dia ele vai, e ele precisa cuidar de deixar um legado. Não se ocupar tanto com vocês e esquecer do legado que está dentro da sua casa. Eu estou aqui, mas um dia eu também vou passar, e eu estou deixando um legado. Você está aqui e o Senhor te chama para deixar um legado, uma geração contando a outra geração os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor não podem parar, os feitos do Senhor não podem acabar. Reformar é muito bom, construir é muito bom, mas isso é muito pouco diante dos feitos do Senhor. Ele vai
continuar curando, salvando, libertando, operando milagres, para que essa geração continue contando a outra geração os feitos do Senhor. Os seus filhos precisam ver você contando dentro da sua casa, não derrota, não fracasso, não falando mal dos outros, mas dizendo: o Deus que eu sirvo, meu filho, é poderoso, e assim como Ele operou na minha vida, Ele vai operar na sua vida. Mãe, aquela porta não abre, mas ela vai abrir, meu filho, porque Deus é poderoso. Mães estão se levantando contra mim, não se preocupe, meu filho. A Bíblia diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. O que é que você tem contado dentro da sua casa? Uma geração contará. Tem gente que tem contado nada porque não tem tempo. É só internet, WhatsApp, dorama, nada contra. Mas uma geração tem o compromisso, a responsabilidade de contar a outra geração. Não é derrota, não é fracasso, é contar os feitos do Senhor. Tenho fracassos para contar? Tenho. Mas tenho muito mais vitória para contar em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus poderoso, forte? Dê a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Honre a Ele com a sua melhor salva de palmas. Honre a Ele assumindo a coparticipação nos feitos do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser coparticipante dos grandes feitos do Senhor. Quando eu vejo Deus salvando uma família lá, eu falo: Senhor, eu sou coparticipante desse grande feito. Quando eu vejo o caráter de Cristo sendo forjado numa pessoa que chegou sem caráter nenhum, eu digo: Senhor, obrigado, porque eu sou coparticipante desse grande feito. Quando eu vejo uma família chegando destruída pelas drogas, pelo álcool, e sendo totalmente restaurada, eu digo: Senhor, muito obrigada, porque eu sou participante desses grandes feitos. O Senhor te chamou para ser coparticipante dos grandes feitos do Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser coparticipante dos grandes feitos do Senhor. Eu queria terminar orando nessa noite. Se Deus ministrou o seu coração, não vou chamar você para vir aqui à frente, mas eu queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. Não me deram hora, não sei se eu passei da hora, mas não perca a bênção de Deus aí na sua vida, meu amado. Há um feito do Senhor a ser realizado aqui nessa noite, na sua vida, na sua casa, na sua família. Pai, em nome de Jesus, há vidas aqui nessa noite que receberam a Tua palavra, que esta palavra alcançou o seu coração, que elas estão dizendo sim para o Senhor, que elas estão se posicionando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser coparticipante dos feitos do Senhor, na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação, na minha igreja. Eu quero, Senhor, eis-me aqui, nessa reforma, para tudo que o Senhor me chamar, Senhor, eis-me aqui, faz de novo, Senhor. Que a minha geração conte à próxima geração os feitos do Senhor e anuncie as maravilhas do Senhor. Pai, eu abençoo cada vida aqui, cada família, cada casa. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece aquilo que os teus filhos têm pedido ao Senhor lá no mais íntimo.
Mas antes mesmo que o Senhor possa conceder, há algo que o Senhor pede primeiro. Como líder, como autoridade, como Senhor, o Senhor está pedindo algo. O Senhor está pedindo algo. Que haja uma entrega nessa noite, para que o Senhor possa entregar, ó Deus, o que eles realmente precisam, Pai. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada casa, eu abençoo cada família, eu abençoo esta igreja, eu abençoo este ministério, eu abençoo os pastores desta casa, pastor Evaldo, pastor Elice, pastor Paulo, demais pastores. Eu abençoo cada líder, cada membro, oh Deus, até mesmo aquele que entrou aqui visitando nessa noite. O Senhor está chamando essa vida para ser coparticipante dos feitos do Senhor. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Toma posse, meu querido. Chame à existência as coisas que não existem e se torne um coparticipante dos feitos do Senhor, e experimente os grandes milagres de Deus na sua vida e através da sua vida. Muito obrigada, pastor, pelo convite. Muito obrigada pela honra e o privilégio de estar aqui na minha casa, aonde eu nasci, aonde eu fui criada, aonde eu fui forjada. Uma casa que eu honro, uma casa que eu respeito, uma casa que eu amo, um ministério que eu continuo orando e abençoando em nome de Jesus. Amém.